Caro jovem, muito boa tarde. É um prazer poder falar com você. Me chamo Leonel Fernandes. É um prazer poder estar contigo neste dia. E hoje nós vamos aprender sobre Elaman 5, do versículo 1 até o versículo 13. E ele fala sobre a época que nós vivemos. Nossa época hoje é tão atual o livro de Mórmon. Como eu sempre digo, o livro de Mórmon é o verdadeiro manual do verdadeiro discípulo. Ele ensina profundamente as verdades que eu e você precisamos aprender, para que um dia possamos voltar à presença de nosso Pai Celestial. Ele não é um livro de historinhas, ele não é um livro de guerras, apesar de retratar guerras, tá? Mas ele fala de princípios eternos que, se colocados em prática, podem nos ajudar. Nós estamos falando aqui de Nefe. Nefe, nessa época, ele, como diz aqui, assim como outros profetas já fizeram a mesma coisa, tá bom? E aconteceu que nesse mesmo ano, eis que Nefe entregou a cadeira de juiz a um homem chamado Sesorã, porque como as suas leis e os seus governos eram estabelecidos pela voz do povo, e os que preferiram o mal eram mais numerosos do que preferiram o bem, estavam, portanto, amadurecendo para uma destruição, porque as leis haviam sido corrompidas. É o tempo que nós vivemos hoje. Vivemos num mundo onde todas as leis, onde o que é certo é errado, e o que é errado está se tornando certo, né? Ser honesto não é muito popular, né? Falar a verdade não tem muita popularidade. Existem ventos de doutrina em todo que é canto. E é sobre essa época que Nefe já vivia e que nós vivemos hoje. É que nós vamos falar. Vamos começar com um pequeno vídeo do presidente Nelson fazendo uma comparação, tá bom? Com a construção do próprio templo, né? Do templo de Salt Lake que está sendo reconstruído, perdão. Vamos começar aqui. Reconstruído não, restaurado, né? We are looking at the original foundation. Estamos vendo o alicerce original do Templo de Salt Lake. Estou em pé numa área abaixo do que foi a sala do jardim. Ao examinarmos o trabalho habilidoso realizado em todo este prédio, sinto-me maravilhado com o que os pioneiros realizaram. Fico totalmente admirado ao pensar que eles construíram esse magnífico templo há mais de um século, com as ferramentas e técnicas disponíveis na época. Contudo, muitas décadas depois, ao examinarmos o alicerce mais de perto, podemos ver os efeitos da erosão, rachaduras nas pedras originais e falta de estabilidade na alvenaria. Agora, ao testemunhar o que os engenheiros, arquitetos e especialistas em construção podem fazer para reforçar o alicerce original, fico completamente impressionado. O trabalho deles é surpreendente. O alicerce de qualquer edifício, especialmente de um edifício tão grande quanto este, deve ser forte e resiliente, o bastante para suportar terremotos, corrosão, ventos fortes e o inevitável afundamento do solo que afeta qualquer edifício. A complexa tarefa de fortalecimento que está em andamento vai reforçar esse templo sagrado com um alicerce que será capaz de sobreviver ao teste do tempo. Se eu e você ainda precisamos de um reparo, né, para sobreviver ao teste do tempo, ok? Então, com o tempo, logo depois do batismo, nós começamos já com algumas rachaduras, né? Quando deixamos de nos arrepender, quando nós não nos comprometemos firmemente com o Evangelho, quando as nossas orações parece que não chegam ao Pai Celestial, quando o nosso estudo das Escrituras é deficiente, todas essas coisas podem causar rachaduras, tá? E este é um edifício que vale muito mais que o templo, tá? Porque o valor da alma é grande na vista de Deus.
Tudo que Deus faz para a minha salvação e para a sua salvação está evidenciado claramente naquilo que acontece diariamente. Todos os programas que esta igreja tem, que são inspirados pelo Salvador Jesus Cristo, são para que nós não possamos ter rachaduras, para que o vento não tire o nosso testemunho, para que os desafios que acontecem, talvez em casa, mas os desafios que acontecem no dia a dia de nossa vida não possam nos afastar e nos levar para longe da verdade. E é sobre isso que trataremos. Qual o remédio que o Senhor deixou para que nós pudéssemos ficar firmes, tá? Para que nós pudéssemos ter segurança em nossa vida. Já falamos sobre aquilo que Nestle fez. Ele deixou a cadeira de juiz e foi pregar ao povo, né? A primeira pergunta que você deve responder lá no formulário é: quais alguns desafios e problemas que podem abalar a fé ou o alicerce espiritual de uma pessoa, ok? Então, pensem no Templo de Salt Lake, que é isso que nós estamos fazendo uma comparação com ele, e neste mesmo discurso, o presidente Nelson, ele continua dizendo o seguinte: de modo semelhante, agora é o momento para cada um de nós implementar medidas extraordinárias, talvez medidas jamais tomadas, para fortalecer nosso alicerce espiritual. Tempos sem precedentes exigem medidas sem precedentes. Meus queridos irmãos e irmãs, estes são os últimos dias. Pensem só nisso. O profeta de Deus já diz: olha, nós estamos nos últimos dias. Cristo está próximo à sua vida. Se desejarmos suportar os perigos, as pressões que estão por vir, é imperativo que tenhamos um alicerce espiritual firme, edificado na rocha de nosso Redentor. Apesar do tempo poder ser alarmante, ok? Ele nos dá uma segurança tranquila. Ele diz: olha, se nosso alicerce estiver em Cristo, tá tudo bem. Não é tão fácil, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Continuaremos a falar sobre isso hoje. Então, pergunta a cada um de vocês. E eu gostaria que você ponderasse sobre essa pergunta. Essa não é uma pergunta para você responder lá no formulário, mas pondere, pare o vídeo um pouquinho, ou depois desta aula, e pense sobre isso. Quão firme é o seu alicerce? Que reforços são necessários para seu testemunho e para sua compreensão do Evangelho? Me falta alguma coisa. Se alguma coisa for dita sobre Joseph Smith, sobre os primeiros pioneiros da restauração, se alguma coisa acontecer com a liderança local hoje, isso vai abalar o meu testemunho. Se eu soubesse alguma coisa que eu nunca sei, poxa, mas eu não sabia disso, não tinha me explicado disso, isso vai abalar seu testemunho. Seu testemunho está edificado sobre Cristo ou naquilo que uma pessoa está dizendo, que pode ser uma inverdade. O mundo está cheio de inverdades, repleta deles, ok? Temos centenas delas, e vamos falar um pouquinho a respeito delas também, ok? Então, pensem nisso, ponderem a respeito disso e vamos buscar tomar medidas extraordinárias para esse tempo em que vivemos, que é um tempo sem precedentes. Um tempo onde aquilo que é verdade não é mais visto como verdade. Aquilo que é errado se torna aparentemente algo normal. Esse é o tempo que nós vivemos, não diferente do tempo onde Nefe vivia, né? E ele nos dá alguns conselhos muito importantes, de nós lembrarmos, a importância de nós lembrarmos. Ele sabia do processo que nós esqueceríamos muitas coisas. Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que é pão, daquilo que é Cristo, daquilo que nos leva a Cristo. E por isso ele deu sábios conselhos aqui. Começando no versículo 6, ele começa dizendo: eu desejo que vos lembreis de guardar os mandamentos de Deus. Eu lembro de guardar os mandamentos de Deus a cada dia, a cada minuto, a cada hora. Ou isso é algo que não está longe dos meus pensamentos e dos intentos de meu coração? Ora, quisera que declarasses ao povo estas palavras. Ele diz: olha, precisamos de mais missionários.
Precisamos que não somente os missionários preguem, mas que cada um de nós seja um exemplo e aproveitemos as oportunidades para convidar todos os nossos amigos. Este é o único meio, o único caminho pelo qual toda a humanidade vai poder ser salva, sendo membro desta igreja, sendo batizado nela, vivendo os preceitos e os ensinamentos que são pregados pelas Escrituras e por seus profetas. Eis que vos dei os nomes de vossos primeiros pais. Então, basicamente, isso acontece muito na igreja, nós vemos isso, mas essa é uma outra maneira de nós nos lembrarmos. Quando nós nos lembrarmos dele, lembramos também dos feitos deles. Mas talvez a gente é bem jovem ainda, e talvez a gente não tenha filhos, e não é para nós termos filhos. Desculpem, né? Não é para nós termos filhos, né? Mas nós podemos lembrar desses super-heróis. Podemos falar assim, olha, eu amo o Moroni, que foi algo que nós vimos recentemente. Eu amo Alma, eu amo Nefe, eu amo Sam e todos os outros personagens, e ver aquilo que eles fizeram e podemos tornar eles como nossos heróis. Eles também são um protótipo do Salvador Jesus Cristo. Eu amo o Salvador, ele é meu herói. Então ele diz, olha, lembrar desses super-heróis pode ser uma grande bênção também. Ele continua dizendo, ó, praticai o bem, né? Não façais essas coisas para vos vangloriar. Façais essas coisas para adquirir um tesouro no céu. Lembrai-vos, meu filho. E aí ele dá um conselho de lembrar das palavras do rei Benjamim e de outros profetas. Lembrar aquilo que os profetas têm dito nas conferências gerais. Pode ser uma grande bênção. Revisa a conferência geral. A conferência geral é um meio pelo qual eu posso me aproximar do Salvador Jesus Cristo. E esses são alguns dos conselhos que Nefe ele dá para cada um de nós e para aquele povo naquela época que estava caindo em grande apostasia, quando o mal dominava toda aquela terra, ok? Continua dizendo as palavras de Amaleque e tudo mais, ok? E depois ele faz um pequeno, uma grande e importante instrução aqui no versículo 10 e no começo do versículo 11. Lembrai-vos também das palavras que Amaleque disse a Zezrom, na cidade de Amonia, pois eis que ele disse-lhes que o Senhor certamente viria para redimir seu povo, que não viria, porém, para redimi-lo em seus pecados, se nós estamos com os nossos pecados, mas sim para redimi-lo de seus pecados. O Senhor tem todo o poder, Ele é o único que tem o poder para nos redimir, não em nossos pecados, mas de nossos pecados, caso nós façamos aquilo que está no versículo 11. E Ele tem poder recebido do Pai para redimi-los de seus pecados por causa do arrependimento. Portanto, enviou seus anjos para redimi-lo, para anunciá-lo as condições de arrependimento que conduz ao seu poder para a salvação de suas almas. É tão importante nós compreendermos sobre esse princípio. Jesus Cristo não vai salvar todas as pessoas. Ele está disposto a salvar todas as pessoas. Ele é impossível porque é contra a lei. Ele nos redimir se nós ainda estivermos com nossos pecados. Mas ele pode nos libertar de nossos pecados a cada dia, a cada semana, ok? Então, ele dá um grande lembrete da importância de nós nos lembrarmos. Lembrar de coisas importantes que nós precisamos fazer. Um dos grandes lembretes que nós temos a cada semana, e essa é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, como o sacramento tem ajudado você a lembrar. A cada semana nós tomamos algumas obrigações que nós devemos executar naquela semana por meio do sacramento. Como o sacramento tem ajudado você a lembrar de não cair na apostasia, de ler as Escrituras, de ser uma testemunha de Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, onde você se encontre. Como o sacramento tem te ajudado a isso. O versículo 12 é uma escritura muito conhecida, né? E também é uma escritura de domínio. Minha sugestão é que você decore essa escritura. Ela é fabulosa. Olha só o que ela diz. E agora, meus filhos, lembrai-vos, de que é sobre a rocha de vosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Pensa só nisso. Lembra disso.
Não existe outra coisa. Para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, o diabo é mau, o diabo é enganador, a fúria do vento do inimigo é só enganação, é só vento de inverdades, e estamos cheios dela no mundo atual. Faça tudo o que você quer, não tem problema nenhum, ok? Essa é uma inverdade, ok? Uma inverdade clara que está no mundo hoje, para que quando o diabo lançar sua fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo granizo e violenta tempestade vos aceitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim. Todas estas inverdades que são pregadas no mundo, elas só têm um objetivo: arrastar cada um de nós ao abismo da miséria que não tem fim. Ok? E agora ele diz assim: se nós rejeitarmos isso, estabelecemos nossa rocha, na rocha que é Cristo, por causa da rocha sobre a qual está edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, jamais cairão. Cristo é o único alicerce seguro. Buscar conhecer a respeito mais do Salvador. Quem é o Salvador para você? Por que que eu preciso de mandamentos? Por que eu preciso segui-lo? Por que eu preciso ir após ele? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não fazer aquilo? Quando eu tenho um testemunho dessa verdade, abandono meus pecados, abandono o mundo. Não posso ter um pé no mundo, um pé na igreja. Com o tempo eu vou ter que tomar uma decisão. Não caiamos nisso. Ah, eu posso fazer algumas coisinhas aqui, não é mal nisso, né? Isso é uma inverdade, ok? Vamos ver um vídeo do Elder Anderson, falando um pouquinho mais a respeito desses redemoinhos espirituais, né? Na natureza, as árvores que crescem num ambiente de fortes ventos se tornam mais fortes. À medida que os ventos açoitam a tenra muda, as forças internas da árvore fazem duas coisas. Primeira, estimulam as raízes a crescerem mais rapidamente e a se espalharem mais. Segunda, as forças internas da árvore criam estruturas celulares que realmente tornam o tronco e os ramos mais grossos e mais flexíveis à pressão do vento. As raízes e os ramos, então fortalecidos, protegem a árvore dos ventos, que sem dúvida retornarão. Meus jovens amigos, o mundo não vai deslizar suavemente para a segunda vinda do Salvador. As Escrituras declaram que todas as coisas estarão tumultuadas. Mais preocupantes do que os terremotos e as guerras profetizados são os redemoinhos espirituais, que podem arrancá-los de seus alicerces espirituais, fazendo-os aterrissar em lugares que vocês nunca imaginaram ser possíveis. Às vezes, quase sem que percebam que se moveram. Os piores redemoinhos são as tentações do adversário. O pecado sempre fez e sempre fará parte deste mundo, mas nunca foi tão acessível, insaciável e aceitável. Há, sem dúvida, uma força poderosa que subjuga os ventos do pecado. Ela se chama arrependimento. Como vocês devem se preparar para seus redemoinhos? Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, seus dardos no torvelinho, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados. Essa é a sua proteção no redemoinho. Que vídeo maravilhoso. Essa é a sua proteção do redemoinho. Não existe outra proteção. O arrependimento é o escudo que bloqueia. A vivência em retidão é o escudo que nos impede de cometer aquilo que é errado, aquilo que é mal, aquilo que nos tirará do caminho do convênio. Continuando, vamos... Só um minutinho que eu estou tirando aqui.
ok? Vamos a uma outra pergunta agora para que você possa responder ela lá no seu manual. No seu manual. Do seu professor, no formulário. Quais são algumas maneiras como podemos edificar nosso alicerce espiritual na rocha de nosso Redentor? Ok? E agora, para terminar, amados amigos, eu gostaria eh, de ler algumas citações dos profetas de Deus. Como podemos edificar nosso alicerce em Jesus Cristo? Elder Cook disse: os alicerces pessoais, assim como muitos objetivos dignos, geralmente são desenvolvidos aos poucos. Uma experiência, um desafio, um contratempo, um sucesso por vez. Assim como a repetição e o esforço constante são necessários para se adquirir capacidade física ou mental, o mesmo é verdade para as questões espirituais. Por fim, nossa fé em Jesus Cristo é o alicerce essencial para a nossa salvação e exaltação. O nosso desenvolvimento espiritual é pouco a pouco. Continue fazendo seminário a cada dia. Continue estudando as escrituras a cada dia. Continue orando a cada dia. Continue jejuando pelo menos uma vez por mês. Continue fazendo boas amizades. Tá? O novo manual A Força do Jovem é uma grande ferramenta para combater as inverdades de Satanás. Deus nos ama profundamente, eu sei disso. Ele nos quer de volta ao lar, mas ele não pode nos salvar em nossos pecados. E sim, ele pode nos salvar de nossos pecados. O elder Donald L. Armstrong, ele diz o seguinte: todas as ferramentas que você precisa para edificar, reparar ou fortalecer seu alicerce estão à sua disposição. Estas são as mesmas ferramentas usadas para manter um alicerce estabelecido. Você sabe quais são. Incluem oração consistente e de qualidade, estudo diário do Evangelho, por meio das Escrituras, participação ativa nas reuniões da igreja, em especial em tomar o sacramento com o desejo genuíno, serviço contínuo e altruísta, e cumprimento diligente dos convênios. Ir ao templo, trabalhar pela história da família, os profetas têm falado muito a respeito disso. Outra ferramenta indispensável é o conselho dos profetas vivos. Como posso enfrentar minhas tempestades pessoais e meus desafios com confiança? O profeta de Deus vivo disse: por favor, acredite em mim quando digo que, quando seu alicerce espiritual é construído solidamente em Jesus Cristo, vocês não precisam temer. Ao serem fiéis aos convênios, vocês serão fortalecidos pelo poder de Jesus Cristo. Eu sei qual o convênio que eu fiz quando me batizei. Lembra, o batismo é uma maneira de celebrar os convênios. O convênio não é o batismo, ok? O batismo é a primeira ordenança do Evangelho. Existem convênios relacionados a esta ordenança. Eu sei quais os convênios que eu fiz. É isso que o presidente Nelson está dizendo. Ao serem fiéis aos convênios, vocês serão fortalecidos pelo poder de Jesus Cristo. Então, quando ocorrerem terremotos espirituais, vocês serão capazes de permanecer firmes, porque seu alicerce espiritual será sólido, será inamovível. Que Deus possa nos abençoar, caros jovens, que nosso alicerce espiritual seja forte, inamovível, que possamos cumprir os convênios, que possamos manter um relacionamento com o Salvador por meio desses convênios. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele nos ama profundamente. Eu sei que o inimigo também tem seus dardos, suas mentiras, e ele está implementando elas firmemente para trazer mais adeptos, para que muitos daqueles que poderiam ter oportunidade de voltar ao reino celestial possam perder essa oportunidade por causa das filosofias que o mundo tem implementado com tanto poder. Que possamos ficar longe dessas filosofias ao viver os convênios e ao alicerçar nossa vida sobre a vida que é Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Um grande abraço a cada um de vocês e sucesso em sua jornada.